tenho a impressão que não deu hora da gente parar, não. Eu queria pedir pro pessoal para continuar. Se vier uma música que alguém de vocês tenha do coração para a gente dar continuidade, algum de nós vamos continuar adorando a Deus ainda. Vou repetir essa do jeito que vocês acharem. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu necessito mais de ti. Necessito mais de ti. Eu necessito mais de ti. Necessito mais de ti. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá meu coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá meu coração, dá meu coração igual ao teu, meu mestre, dá meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá meu coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá meu coração igual ao teu, dá meu coração igual ao teu, dá meu coração igual ao teu. Essa liberdade no nosso meio, para falar conosco, para falar através de nós. Espírito Santo de Deus, brigadeiro. Nós não somos nada, Senhor, não temos nada de nós mesmos. Mas a Tua palavra, Senhor Deus, nos garante que o Senhor falaria através de nós. A Tua palavra nos convida, nos arrependa, nos convoca, Senhor Deus, para lançar, para pregar a Tua palavra. E o Senhor prometeu que o Espírito, Senhor Deus, acompanharia e realizaria a obra. É nessa confiança, Pai querido, que nós estamos aqui. A Tua palavra promete que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. E nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Sabemos que o Senhor está recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Sabemos que o Senhor recebeu os nossos pedidos de perdão. Sabemos que o Senhor ouviu e aceitou o nosso arrependimento, Senhor Deus. Sabemos que nós fomos perdoados. Deus, e nós sabemos que o Senhor há de continuar falando conosco, administrando nos nossos corações, moldando, transformando os nossos corações, Senhor Deus, diante desse nosso reconhecimento, Senhor, de que de fato tudo que há dentro de nós precisa ser mudado. Que não há nada em nenhuma área da nossa vida, Senhor Deus, que já tenha chegado a um nível que não precise mais da transformação do Senhor. Muito pelo contrário, Senhor Deus. Cada área da vida que a gente olha, se a gente olha com atenção e com sinceridade, a gente percebe o quão longe nós estamos do nosso referencial, que é Jesus. E nós pedimos ao Senhor, fala conosco. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. Pai, que a palavra da verdade, Senhor Deus, possa ser revelada na nossa mente, mas que também possa ser revelada no nosso coração, no nosso espírito. Grava, Senhor Deus, de forma indelével com o Teu Espírito Santo, para que produza realmente a mudança e a transformação que nós precisamos no nome de Jesus. Aleluia, amém. De fato, toda transformação que nós precisamos, ela precisa acontecer no nosso coração, né? Eu pedi que vocês conseguissem ficar do lado de cá, não sei se vocês estavam lá na frente, eu não sei se vocês ouviram, o Titônio estava aqui ainda, mas não tem problema se não quiser, tá? É só porque talvez vocês não tenham se atentado. Vai aqui, ou ali um pouquinho, esse pedacinho aqui, fica mais... o Elmo disse que eu fico mais bonito de perto, é isso? Ou é você? De fato... A verdadeira transformação que tem que acontecer tem que ser no coração da gente, no espírito da gente, né? Por isso que a Bíblia nos diz que a letra mata. Então é muito sério quando a gente vem para compartilhar a palavra de Deus, que a gente abre a Bíblia aqui para falar.
Porque se a gente compartilha isso aqui isoladamente, isso tem um potencial de matar. É isso que a Bíblia está falando. A letra é isso aqui, a letra mata. Você lê só o que está aqui, tem coisa pesada aqui. Tem coisa aqui que desanima, tem coisa aqui que diz assim, cara, isso não é para mim, eu não dou conta. Vou ter que reconhecer que não é para mim, eu estou fora por alguma razão. Então, se ela não vem acompanhada do espírito da letra, que fala num outro lugar para a gente, e diz assim, eu te fortaleço, eu te capacito, e faz a gente olhar esse negócio de uma maneira de dizer assim, caramba, isso aí é mamão com açúcar. Porque a gente percebe que a força não vem da gente. Como Paulo diz, onde eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, você vem a letra, dá um reconhecimento de dizer assim, caramba, velho, eu não dou conta disso nunca, não tem a menor chance de eu chegar perto disso. Mas quando ela vem acompanhada do espírito da letra, ao reconhecer que eu sou fraco, mas com a consciência de que estou ligado com Deus, que é a minha força, a gente olha e diz, cara, vai ser mamão com açúcar, eu vou tirar isso aí de letra. Por isso que Jesus, quando ele falava com as multidões e ele convidava, regimentava as pessoas e ele dizia assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós teve um pastor uma vez que disse justamente que Jesus, essa linguagem que Jesus está usando, é a linguagem que determinadas autoridades religiosas, porque igual a gente hoje tem aqui, tem os batistas, tem os assembleianos, tem os adventistas, tem os presbiterianos, tem vários segmentos, né? Tem os católicos, então tem vários segmentos de cristãos ali, e aí cada um apresenta a sua vertente, a sua interpretação da Bíblia, tem uma variação aqui, uma variação de lá. Então você tinha aqueles líderes religiosos que eram os mais exigentes, tinha uns menos exigentes, tinha um que a pegada era mais numa área, tinha um que a pegada era mais numa outra área. E aí você tinha lá então os fariseus, por exemplo, os saduceus, né? Então tinham várias vertentes ali. E cada um então, as pessoas iam seguir aqueles líderes daquele grupo que eles se identificavam mais. E Jesus então, esse pastor estava dizendo, que Jesus estava falando nessa linguagem, quando ele diz essa expressão que ele fala, o jugo, o meu jugo é suave, ele está dizendo que essa expressão jugo dá essa ideia da interpretação que cada líder daquele, cada segmento daquele fazia da Bíblia. Então aquilo tinha um determinado peso que as pessoas tinham que carregar. Então tinha alguns que a interpretação que faziam da Escritura, o peso era um pouco maior, e outros o peso era um pouco menor. E aí o que Jesus estava dizendo era, o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele está dizendo a interpretação que eu faço da lei, a maneira como eu aplico a lei, é uma maneira leve e tranquila de acontecer. E por isso ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. E muitas vezes o que a religião faz, e já fazia desde aquela época, é chamar as pessoas com esse versículo e diz assim, vem a mim, vocês que estão cansados, estão sobrecarregados. Cara, quem não, né? Quem não está cansado e sobrecarregado para ouvir essa palavra e dizer, cara, é tudo que eu preciso. Só que muitas vezes a gente vem então para a religião a partir desse convite, e a religião faz em nome de Deus, em nome de Jesus, porque de fato foi Jesus quem proferiu. De repente, a pessoa passa aqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes não chega a isso, e parece que o peso está maior do que antes. Só mudou o peso. E parece que o tipo de peso que a pessoa está carregando aqui, às vezes é até maior do que o que está lá fora. E às vezes ela não tem coragem de sair, porque ela diz, cara, se eu sair eu vou para o inferno. Vai ficar, então eu aprendi que eu tenho que estar aqui, porque senão eu vou para o inferno. Ainda tem agora esse peso ainda mais, que é o do inferno. Aquilo que ela veio para ser uma cura não aconteceu. Era para melhorar na família, acabou também não acontecendo, os negócios não foram, mas ela disse, cara, eu vou ficar por aqui, porque se eu for para o inferno vai piorar. E aquele peso, aquele rigor, olha, não pode, não toca, não compra, não vende, não faz, não acontece, tudo aquela regradinho, tudo aquela coisa, e aquela imposição, aquele negócio de fora para dentro, fica tão pesado, e de repente a pessoa não está sentindo essa leveza que Jesus prometeu. Ela não está sentindo essa paz que Jesus prometeu, mas está aí. Por quê? Será que Jesus foi um 7-1? Será que Jesus cometeu um estelionato? Será que Jesus enganou as pessoas quando ele faz isso? É conversa fiada? Não. É porque muitas vezes a gente na igreja está compartilhando a letra, mas não está a letra sendo acompanhada do espírito da letra. Tem um profeta Ezequiel, da mesma forma o profeta Jeremias e também o profeta Isaías, os 3 profetas,
eles vão, os três, falar uma mesma coisa. Eles vão dizer para o povo de Israel, dizendo que o povo de Israel tinha um coração duro. E que por causa desse coração duro, eles não conseguiam obedecer. Tinham todas aquelas leis e eles não conseguiam obedecer. Por causa disso, eles não puderam alcançar as bênçãos que Deus tinha prometido para Israel. E aí os três profetas concluem dizendo, mas vai chegar um tempo, que está falando sobre esse nosso tempo, que é o tempo da graça, o tempo que vem a partir de Jesus. Eles estavam profetizando, dizendo, mas vai chegar um tempo, onde eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne no lugar desse coração de pedra. E olha o que ele diz. E aí ninguém mais vai precisar ensinar o seu irmão o que fazer, porque cada um vai saber o que fazer. Olha que coisa extraordinária. E a gente está aqui domingo após domingo ensinando a Bíblia, ensinando a Bíblia, ensinando a Bíblia. Eu, quando eu pastoreava a igreja aqui, há uns 17 anos atrás, por aí, eu cogitei de falar assim, cara, vamos parar de ensinar a Bíblia. Porque está errado. Porque o que eu identificava, eu percebia, não estava programado falar isso, né? E a gente está levando tempo, então nós vamos ficar nisso daqui. Aí, só para efeito dos textos, que eu não lembro de cabeça. Will, você está aí na mesa, né? Abre, por favor, o meu livro lá no site, tudoseresumenamor.com. Dá um Ctrl F para mim lá, para achar esses textos que eu estou mencionando. Coloca lá coração de pedra, por exemplo, aí você vai achar todos esses. Está em Isaías, Jeremias, em Ezequiel e aí Hebreus também vai ter. Então a gente vai ficar por aqui, tá bom? Para não dizer que eu estou falando da minha cabeça, eu vou projetar os textos ali que eu não decoro, tá bom? A gente vai mencionar já os textos, mas é realmente isso. Mas a gente vai ficar por aqui. Onde é que eu estava aí? Quem me lembra onde é que eu estava? Olha aí, sentado lá da Bíblia e tal. E aí, é um teste, hein? Faz de conta, é um teste para ver se você está. Deus vai me ajudar, eu vou lembrar. Como é que é? Isso, perfeito, obrigado aí. Passaram no teste. Eu estava lembrando. Aí, passaram no teste, show de bola. Eu nem sei se eu ia lembrar. Mas olha só, olha o que eu pensava. O que eu percebia ao longo da minha vida na igreja. Não é todos, a gente generaliza, né? Você tem lá 100 pessoas numa igreja, você olha 90 e você diz, cara, a igreja é isso. Não, tem 10 para quem está acontecendo o negócio. Mas a gente tem a tendência a achar que é todo mundo, né? Aí eu olhava, cresci na igreja e tal, e você olha, e eu via assim, cara, o que a igreja, que parece que a escola bíblica está fazendo? Eu vivi escola bíblica a vida toda, os cultos à noite, os ensinos, em geral, o que eu via acontecendo? Que as pessoas tinham cara de crente, focinho de crente, que é igual o negócio do porco, não tem cara de porco, focinho de porco, mas não é porco. Aí tipo, você tinha cara de crente, focinho de crente, Bíblia de crente, roupa de crente, falava igual crente, falava em tanto, mas tinha hora que falava igual crente, dava paz do céu igual crente, mas não era crente. Por quê? Porque a gente aprendia ao longo dos anos como um crente é. Você concorda comigo? Que a gente vai até fazendo uma lavagem cerebral, tanto que a gente ensina, quem é crente fala a paz do Senhor. Quem é crente não grita com a esposa. Quem é crente não grita com o marido. Quem é o filho que é crente obedece, fala assim, senhor, não senhor, para os pais. Quem é crente paga os impostos direitinho. Quem é crente não xinga. Quem é crente não sei o quê. Quem é crente vai para a igreja. Quem é crente usa uma roupa mais bonitinha que fica tampando as partes mais assim. Quem é crente não usa uma roupa que fica detalhando as partes íntimas. Quem é crente, quem é crente, quem é crente, quem é crente. A gente vai criando um estereótipo de como é crente, naturalmente, não é de má fé. A gente aprende a viver com cara de crente, com nariz de crente, podendo ou não ser crente. É como a gente pegar 1 Coríntios 13, que a gente tem meditado algumas vezes, que é a essência realmente do evangelho, é a questão do amor. E você diz, cara, se eu amar, eu estou salvo. Jesus falou, contra o amor não tem lei. Ele diz, faz isso, ama e você vai viver. Mas a questão do amor não é o que eu faço. O amor é o que me move a fazer, que é amor. E a gente tem muita facilidade de confundir essas duas coisas. Porque 1 Coríntios vai lá e vai dizer o quê? O amor é paciente.
o amor é bondoso. Aí eu aprendo a falar com um tom de paciência. Quem olha, eu tô paciência. Eu falo lento. E assim, até eu acredito que eu sou paciente, que eu aprendi a ter paciência. Eu aprendi a ter longo ânimo. Eu aprendi que às vezes eu preciso de ceder, que eu preciso renunciar, que eu preciso aceitar um prejuízo, que eu não posso trair a minha esposa, que eu não posso trair o meu marido. A gente vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. E uma pessoa que ama faz as mesmas coisas que eu faço. Se brincar, eu não amando, faço até mais do que uma pessoa que de fato ama. Mas do ponto de vista das obras, do ponto de vista das ações, de quem vê, inclusive de mim que estou olhando para mim, eu digo, cara, tá legal. Eu estou dando uma evoluída boa. Quando eu comparo assim com o Elmo, eu digo, cara, estou bem na fita. Bom você estar na frente é isso, né, Elmo? Pertinho aqui. E eu pensava assim, cara, não está legal isso. Porque se Jesus, se esses textos que eu estou falando, eles dizem que vai chegar um tempo em que se vai tirar o coração de pedra, que é esse coração que não dá conta de seguir a lei, e vai colocar um coração de carne, a partir do qual ninguém mais vai precisar de fora para dentro dizer o que fazer, porque todo mundo vai saber o que fazer, porque a palavra, a lei estaria plantada no coração da gente, o amor fluiria de dentro para fora e, consequentemente, as minhas ações iam coincidir com a lei. Então, se eu fico ensinando como é que um crente age, como é que um crente faz ou deixa de fazer, eu pensei, acaba que eu tiro essa possibilidade de fluir dentro dele, ele pensa que aí naquele dia ele vai ouvir o que de Deus? Mas, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós fizemos, em teu nome nós acontecemos. Ele vai dizer, eu nunca conheci vocês. Ou aqueles que Jesus vai dizer, como lá no Apocalipse, ele vai dizer para uma daquelas igrejas, ele diz que Jesus fala o quê? Eu conheço as suas obras. O que ele está dizendo? Eu conheço as suas ações, eu conheço as coisas que você faz. E são boas. Do ponto de vista da exterioricidade, do que a gente externa, ele falou, está tudo bem. Você faz tudo certo. É isso que Deus está dizendo ali para uma daquelas igrejas. Só que ele diz, o que eu tenho contra você é que você perdeu o primeiro amor. Você está fazendo porque você aprendeu a fazer, entrou no modo automático, está fazendo tudo certo e que legal, parabéns. Só que você não faz por amor. E ele diz, portanto, olha onde você caiu, faz uma retrospectiva. Vê onde você caiu, ou seja, onde você parou de fazer por amor. Continuou fazendo as mesmas coisas, mas o impulso não é mais o mesmo. O que movia a fazer as mesmas coisas não era mais a mesma coisa. Se arrepende e volta. Antes que eu venha e te tire do seu lugar. Está falando para o anjo da igreja. Então, olha que isso é muito sério. Eu pensava, eu vou ter que parar de ensinar a Bíblia na igreja, cara. Vamos ficar só orando, pedindo enchimento do Espírito Santo, porque, cara, se o Espírito Santo encher, a gente ficar cheio de Deus, a gente vai fazer tudo certo. E não vai ter perigo da gente estar, na verdade, imitando como um crente age. Aí, então, eu entendi, eu disse, não. O que a gente precisa ensinar a Bíblia, já que o próprio Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, então, não é para eu parar de ensinar. Mas não é para eu aprender a fazer, é para eu usar como um espelho, para eu olhar as minhas ações e dizer, é assim que o crente age? Como é que está a minha vida? Como é que flui? Isso flui natural de mim? É isso que eu amo fazer? É isso que eu tenho prazer de fazer? Se é, então aqui dentro está coincidindo com a lei, portanto, é pelo amor que eu estou fazendo. Se não, eu continuo fazendo, porque naquela área da minha vida eu ainda estou no tempo da lei, meu coração, pelo menos naquela área, ainda é um coração de pedra, mas eu vou dizer, Deus, me ajuda. Eu vi que eu fiz o certo, mas não fluiu natural. Foi um sacrifício danado para eu fazer. Foi porque eu aprendi a fazer. E vou continuar fazendo o que eu aprendi, mas no meu coração continua duro em relação a isso.
Não fluiu naturalmente. Não foi o amor que me moveu a fazer, mas foi a consciência de que era o certo a fazer. Então, eu vou continuar fazendo certo, porque a minha consciência diz que é assim. Mas eu quero pedir ao Senhor, transforme o meu coração, Jesus, para que eu tenha prazer em fazer isso e que isso comece a fluir naturalmente. Esse é o estágio, quando a gente chega, é que Jesus não chamou a gente para a religião, embora a religião possa ser útil para essa relação com Deus, e é a ideia da religião, de nos ajudar nessa religação, né? Mas por isso que o que Jesus, na verdade, chama é para um relacionamento. Ele diz, venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele está dizendo, venham para um relacionamento comigo, porque na medida em que vocês se relacionarem comigo, eu vou moldando o coração de vocês, eu vou enchendo o coração de vocês, eu vou moldando o olhar de vocês para a vida. Vocês vão começar a enxergar a vida, a olhar a vida a partir da minha ótica. Vocês vão começar a sentir as ações do jeito que eu sinto. Consequentemente, as atitudes de vocês vão ser as atitudes corretas, mesmo sem ninguém ter te ensinado. Aí o pastor vai falar na igreja? Vai. Mas quando ele vai falar, cara, interessante isso aí. O pastor nunca tinha falado, mas é isso que eu sinto fazer, é isso que eu faço. Por isso que Jesus vai dizer assim, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Antes ele falou assim, ele diz que aquele que, se a vossa justiça, ele diz, não exceder, a justiça é isso, é prática, são obras. A justiça é isso, é o que a gente faz, é nesse sentido que ele está falando. Se a vossa justiça, isso que vocês apresentam como justo, como boas ações, não excederem muito a dos fariseus, que eram aquele segmento que era dos mais rigorosos que tinha, mais literal, mais Caxias, eles sabem esse segmento que é do fariseu? Olha, se a justiça de vocês, aquilo que vocês fazem do ponto de vista do rigor na interpretação da Bíblia, não exceder em muito a dos fariseus, que já são os mais exigentes, de maneira nenhuma vocês não vão nem ver o reino do céu. Olha o nível que é o do padrão de Jesus. Parece uma contradição, veja bem, com o que eu acabei de falar e nós vamos voltar. E aí ele dá dois exemplos, ele diz, por exemplo, vocês ouviram que foi dito, não matarás. E o fariseu é rigoroso com isso. Se matar, ele vai lá e a consequência da lei é a morte, e ele vai brigar por aquilo e vai exigir que aconteça, eles são muito rigorosos. E ele diz, eu porém digo para vocês, no padrão do reino, que só de você olhar para uma mulher desejando-a, você já adulterou com ela no seu coração. Ele diz, no padrão do reino, olhou desejando, já está no mesmo... está falando do assassinato, né? Só de você se irar contra o seu irmão, ele diz, você já está em pé de igualdade de quem matou. Ele diz, esse é o padrão do reino. Por quê? Porque Jesus está dizendo isso? É porque o que leva uma pessoa a matar a outra é essa ira que faz ele sentir um impulsionamento contra a existência do próximo. A existência do próximo incomoda. A existência do próximo gera algo nele que ele diz, eu vou ter que tirar a vida desse cara. Não suporta esse cara continuar existindo. É a ira que provoca isso. Só que tem gente que vai dominar a ira. E vai segurar a onda e dizer, eu não vou matar. Mas que dá vontade de matar. Dá. Aí Jesus diz, sabe aqueles mais rigorosos da lei? O fariseu, tema da lei do homicídio, ele diz, então, se for na pegada deles, tu está absolvido porque tu segurou a onda, fez das tripas coração, contou até 10, mas não matou. E Jesus diz, no padrão do reino, se você quiser ver o reino do céu, você não pode nem precisar contar até 10. Precisou contar até 10, tu está fora. Aí diz, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. E a lei é rigorosa, e o fariseu é rigoroso com o adultério, daí aquela cena em que eles pegam, justamente trazem para Jesus, para pegar Jesus, trazem aquela mulher que foi pega no ato de adultério, eles eram extremamente zelosos desse rigor da lei, era esse segmento mais assim, e eles chegam justamente com a ideia de pegar Jesus ali, e diz para ele, mestre, olha aqui, essa mulher, acabamos de pegar ela em pleno ato de adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada até a morte, e você vai dizer o quê?
É justamente porque eles eram desse rigor da literalidade da lei que eles falaram, vou pegar Jesus agora. E Jesus falou, então sabe o fariseu que tem esse nível de exigência? Pois é, no reino de Deus, que é esse que eu sou o líder e que estou chamando vocês para serem meus discípulos, só de olhar para uma mulher desejando, já está no pé de igualdade com o cara que adulterou, com a mulher que adulterou. Não parece contraditório quando a gente vai ver que Jesus disse, vinde a mim, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Meu jugo é leve, meu fardo é suave, um dos dois. Tipo, dá na mesma. Não é? Não parece contraditório? Como leve? O do fariseu está mais leve. O do fariseu, que era o mais rigoroso, estava muito mais leve. Como que Jesus diz isso? É que Jesus tinha algo que só Jesus tinha. Nenhum dos outros religiosos tinha. É que ele dá a lei, mas não é a lei de fora para dentro, que faz essas duas coisas lutarem dentro de você e a sua carne acabar vencendo e você não dá conta de fazer. Jesus tinha o poder para o cumprimento da lei, que é só esse relacionamento com ele que gera. É a presença dele vai moldando a gente de tal forma que de repente você vê uma situação que seria muito natural que você tivesse olhado para aquela mulher, para aquele homem desejando e não aconteceu. Você diz, quê? Hein? Hã? Que leveza é essa? Isso é um fardo leve. Continua sendo proibido o adultério. Eu nem cogitei de cogitar. Porque o meu coração mudou e meu olhar mudou. Eu vou me permitir falar um negócio muito absurdo com vocês. Talvez eu corte na gravação outros dias em toda a minha vida. Com o olhar. E no dia que eu tinha tudo para ser o dia onde realmente tinha a faca e o queijo na mão para pecar, seja com olhar, seja com atitudes e tal, não tinha a menor chance de eu pecar. Estava tão cheio de Deus, de verdade. E eu só queria amar aquelas pessoas que estavam ali. Era um olhar puro, eu me senti de verdade. Foi o dia que eu me senti mais Jesus na minha vida. Foi um dos dias que eu senti mais Jesus na minha vida. Vivendo através de mim, olhando através dos meus olhos, sentindo através dos meus sentimentos, tocando através das minhas mãos. Foi nesse dia ali. E estou falando tocando as mãos de carícia, nada disso não. Estou falando sendo eu, né? É muito sério isso, mas a gente está entre adultos aqui, ninguém está aqui para brincar, estamos falando sério, estou falando disso que eu estou falando. Então, quando Jesus diz assim, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, é porque ele dá para você, porque ele molda o seu coração, e ele molda o seu olhar, e ele te coloca numa situação tal, que você não chega nem a cogitar. Esse é o estado em que ele diz, então, aí você vai poder ver o reino de Deus. Ele diz, quem estiver no estado de desejar, de olhar para a mulher, desejando-a, já no seu coração adulterou com ela. Que a gente olha e pensa, isso é impossível. Eu pensava, quando eu ouvia isso, isso é impossível esse negócio também. Não tem como nesse nível, Jesus deve estar exagerando. Como assim não se irá com alguém? Como assim olhar e não desejar? Não tem como. Não, tem como, e não foi a única experiência. Falando, é uma experiência mais drástica, né, na minha vida. Então, essa promessa que Deus fez, você achou os textos? Dá um Ctrl F para mim, coloca aí coração de pedra. A promessa desses profetas é essa, de transformar um coração de pedra, que é esse coração que não dá conta de obedecer. Não é do livro mesmo. É porque aí você teria que achar o capítulo. Tem ele integral aí não? Só está por capítulo? Não, é só no meu computador mesmo. Vou achar já aqui para vocês, tá? Então Deus faz essa promessa de que chegaria o tempo em que geração após geração o povo de Israel não foi capaz de obedecer à lei. E por isso eles nunca puderam receber a bênção prometida, lá em Deuteronômio capítulo 5, todas aquelas bênçãos prometidas para quem obedecesse, porque ninguém conseguiu obedecer à lei. E aí então ele faz esse resumo dizendo, ninguém de Israel conseguiu. Vai chegar um novo tempo, e Paulo vai dizer que nós como igreja somos o novo Israel de Deus, ele diz, vai chegar um novo tempo,
Por isso que a pessoa pensa que é para a literalidade, é para o Israel físico. Não, Deus está falando para o Israel espiritual, que é a igreja dele. Vai chegar um tempo em que eu vou dar um outro coração para vocês. Eu vou tirar o coração de pedra, que é insensível e incapaz de obedecer, e eu vou colocar um coração de carne. E ele diz, quando isso acontecer, vocês que hoje não obedecem nem debaixo de vara, nem com gente ensinando, nem com ameaça de morte por apedrejamento, você que é dito assim, se adulterar vai ser apedrejado, o trem é tão forte em você, que você diz, pois eu vou correr o risco de ser apedrejado, mas eu vou adulterar. O negócio é tão forte, diz assim, se você fizer, você vai para o inferno, diz assim, pois eu vou correr o risco, mas eu não dou conta de segurar a onda. Ele diz, vai chegar o tempo em que essa lei vai ser plantada no coração de vocês, de maneira que não só ninguém vai precisar mais ameaçar vocês, mas não precisar dizer nem dizer o que fazer, porque cada um de vocês vai saber o que fazer. Do que é que Deus está falando através dos profetas? Ele está falando do Espírito Santo de Deus, cujo fruto é amor. Gálatas, capítulo 5, nós lemos isso na semana atrasada. Tijanjão leu também aqui na semana passada. É a presença do Espírito Santo de Deus que produz em nós o fruto do Espírito, que é o amor. Esse é o estado em que a gente obedece, cumpre toda a lei e os profetas, para usar a expressão de Jesus. Quando alguém pergunta para ele qual é o maior dos mandamentos, ele diz o maior: amarás a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amarás ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, está falando de amor, é só o mandamento do amor. E ele diz, quem fizer isso, cumpre toda a lei e os profetas. Então Jesus está justamente dizendo isso. Quem ama, que é algo que é de um coração de carne, amor fala de um coração de carne. Coração de pedra fala de um coração que é incapaz de amar. Então, quando ele diz quem ama, ele está falando sobre esse tempo da profecia, onde se seria novamente capaz de amar, capaz de receber a inspiração de Deus e de agir de acordo com essa inspiração. Daquele quem tendo recebido, como Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer, recebereis o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus disse que o testemunho é amar ao próximo. Nisso é que as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. Então, esse é o milagre que Jesus está falando, essa transformação que está prometendo. Não põe não isso aí para mim, não. Só se achar aquele lá mesmo. Senão me perco, que meu raciocínio é terrível. Então, meus irmãos, isso é o que a gente precisa. A gente estava começando falando sobre o espírito da letra. Se não for assim, se não for isso, não vai. A gente vai passar dia após dia, domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, e na melhor das hipóteses, a gente vai terminar na igreja tomando a ceia todo domingo e ouvir de Deus assim, eu nunca vos conheci. A gente vai dizer, mas a gente comia a sua mesa, ou seja, a gente comia a Santa Ceia todo domingo, e diz, eu nunca conheci vocês. Diz, o negócio nunca foi sobre o que você faz ou deixa de fazer, sempre foi sobre relacionamento. Por isso ele vai dizer, eu nunca vos conheci. E para aqueles outros que vão para o céu, ele vai dizer, sejam bem-vindos, porque eu conheci vocês. É quando o que eu faço ou deixo de fazer é consequência dessa relação, é que vale para mim. O que Deus desde sempre nos está chamando é para um relacionamento com Ele. E é a última coisa que a gente quer. Até porque é muito menos difícil aprender a fazer o que Ele manda fazer, fazendo com uma meia boca, contando com a graça dele, já que ninguém consegue mesmo fazer 100%, mas relacionamento mesmo com ele é mais complicado. Aí já não é para mim, aí já é para o pastor, para o líder de célula, né, para o líder de louvor, tem que ser o cara mais santo ali, porque o Espírito Santo tem que vir, tem que fluir, aquele negócio todo. Mas para mim não, deixa eu um arroz com feijão, não tem arroz com feijão. Ou é banquete ou é passar fome. Ou tem relacionamento ou não tem relacionamento. Lembra, não é que Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu venda todos os meus bens e dê para os pobres, parece amor, mas se eu não fizer por amor, nada vai valer para mim. Não é isso que Paulo diz? Você vê como é nítido que não é sobre o que eu faço, mas sobre o porquê que eu faço? Ele diz ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado vivo em favor de alguém. Se eu não fizer por amor, não vai valer de nada. Percebe que não tem a ver com o que eu faço, mas o porquê que eu faço?
E o porquê que eu faço é amor, e sendo que amor é o fruto do Espírito, está falando dessa relação. É consequência de Deus habitar em mim, ter moldado a minha maneira de pensar, a minha maneira de olhar, a minha maneira de ouvir, e aí, consequentemente, a minha maneira de falar, a minha maneira de tocar, e, consequentemente, as minhas ações. Por isso que a gente tem como base aqui na igreja, meus irmãos, estava falando com o Jackson ontem, a gente conversando, falando, Jackson, a igreja a gente tem que trabalhar a base da igreja, a estrutura da igreja. A gente tem que estar com as bases tão bem alicerçadas, de maneira que a gente possa crescer. Porque se a gente cresce, o que acontece com a edificação que cresce sem ter estrutura para crescer? O que vai acontecer com ela? Ela vai cair. Aí você pode até colocar ele de novo ali, põe os tijolinhos de novo, põe, dá para pôr. Sem mexer na base, dá para pôr. Mas vai acontecer o que de novo? Vai cair de novo. Né, Titonho? Titonho sabe disso. Aí dá para fazer de novo ali em cima? Dá, né, Titonho? Mas vai cair de novo. Você quer que o trem não caia mais? Aí você tem que trabalhar a base, a estrutura, o alicerce. Mano, quase teve um problema seríssimo ali com essa brincadeira, né, mano? Foi visto há tempo ainda, por pouco, né? E você quer crescer com pavimento, aí é que tem que fazer base larga mesmo, vai ter que fazer uma estrutura forte, fazer a amarração, né, Mana César, dos ferros ali, senão dá problema. Isso que a gente está falando aqui, de uma maneira muito simples, é dessa base. Fazer boas ações por boas ações, fazer coisas boas por coisas boas, cara, tem uma galera aí fora que faz mais que a gente, pode ter certeza. Tem religiões aí, não vou citar nome, que não são até, algumas até se dizem cristãs, mas que tem muita coisa que viola aqui, coisa expressa do Evangelho e do próprio Jesus, mas que assim, toda ela está baseada nas boas ações. Ó, dá de 20-0, 30-0, 100-0 na gente, ó. Mas vai embora. Inclusive a galera que tem mais grana, empresário, servidor público da alta, não sei o que, tende a ir para lá, porque a gente, como tem dificuldade da graça, a gente tende a querer comprar os direitos. E aí, como às vezes tem religiões, então, que dá essa ideia de que quando eu faço bem, eu posso ganhar o direito do céu, ainda que falando de uma outra forma, na prática isso está sendo dito, aí você quer aliviar a sua consciência, tentar garantir, igual aquele jovem rico, diz o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna e tal, e você quer comprar um lugarzinho no céu. Então a gente está no meio termo, e a gente está no pior dos lugares. Porque nem boa ação direita a gente faz, e nem a motivação 100%, a motivação correta, não. A gente está no pior dos mundos. Porque se for só de boa ação, tem um monte de gente ali fora da igreja que está fazendo muito melhor do que a gente. E se for do ponto de vista do que move, tem gente que está fazendo até menos que a gente, mas como está fazendo como resultado da presença de Deus, está mais garantido também que a gente. Isso é base, isso é a essência do Evangelho. Não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Tem a ver com o porquê eu estou fazendo ou deixando de fazer alguma coisa. Se é porque eu tenho Deus dentro de mim, eu sou cheio de Deus, e o que eu fiz é resultado desse fluir, ou o que eu deixei de fazer é resultado desse moldar do meu olhar, ou não é. É só isso. O Evangelho é só isso. E aí a gente vai passar aqui todos esses dias, meses, anos, décadas aqui, tudo que a gente falar tem que encaixar nisso. E a gente vai estar repetindo isso com palavras diferentes, e chamando gente para ouvir essas mesmas coisas com palavras diferentes. E a cada dia a gente vai estar aprimorando isso. A cada dia no momento devocional a gente vai estar buscando a Deus e dizendo, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Diz, Deus, me dá capacidade para eu viver isso hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje é dizer, Senhor, me enche dessa tua presença que molda o meu coração, que molda o meu olhar para a vida, para hoje. A vida toda eu sei que é muito tempo, mas para hoje, dá para o Senhor moldar o meu coração e meu olhar para hoje? A maneira como eu olhar para as mulheres, a maneira como eu olhar para os homens, a maneira como eu agir ou reagir quando alguém faz algo contra mim, que eu tenho vontade de dar uma fechada no trânsito, eu tenho vontade de dar uma porrada no meio da cara. Quando meu filho fala de um determinado jeito comigo, ou meu pai, ou minha esposa, ou meu marido, que a minha vontade é de... Dá para o Senhor agir lá no nascedouro, na vontade de que seja do jeito que o Senhor faria se estivesse no meu lugar, só hoje, igual os alcoólicos anônimos? Eles não, cara, o negócio não dá, então eles dizem assim, por hoje, o negócio é assim, é por hoje eu não vou beber.
A gente todo dia de manhã dizer assim, Senhor, dá por hoje. O Senhor me dá essa graça de viver de verdade, não ser só cara de crente, nariz de crente, focinho de crente, sem ser crente. Dá para ser porque está movendo aqui de dentro para fora e vai coincidir com a lei, eu conhecendo ou não, tendo pensado na lei ou não, vai coincidir porque é o teu impulso e nada do que o Senhor faz viola a lei. Um dia depois do outro e depois do outro, o vizinho vai começar a ver diferença na vida, o marido vai começar a ver diferença, vai querer se converter, a esposa vai ver diferença, vai querer se converter, os filhos vão olhar e dizer, papai está diferente, mamãe mudou. Eu vou querer ir lá ver o que esse cara nessa cadeira de roda está passando do meu pai e minha mãe ali. Pode alguém numa cadeira de roda fazer alguma coisa de boa, né, para fazer a analogia com Jesus? Um colega de trabalho, de repente, diz, caramba, essa pessoa mudou, está responsável para caramba, está cumprindo horário, está solícito no trabalho, está sendo proativo, cara, que legal. Nossa, meu sócio mudou. Eu senti uns negócios ruins, uma pegada ruim, uma desconfiança. Cara, eu estou sentindo um negócio diferente aqui. Testemunho, Jesus disse, é pela maneira de vocês amar uns aos outros que as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. A gente só vai ficar repetindo isso ano após ano, década após década, até Jesus voltar. E quanto mais a gente fizer isso, tanto mais gente vai querer fazer isso. Ora, um jugo suave, viver em harmonia em família, harmonia conjugal, harmonia com os filhos, e bem nos negócios, ser respeitado e amado nos negócios, a vizinhança gostando do jeito da gente ser, a gente tendo paz, tendo abundância ou faltando, a gente está em paz, está na doença ou está na saúde, está em paz. Cara, quem não quer isso? Se a gente for constante e ver que não é só de cara de crente, focinho de crente, mas ver que é porque a gente é crente de verdade, quem não vai querer ser crente? E vai querer vir estar com a gente. Agora, do contrário, cada vez vai ter menos gente aqui. Cada vez vai ter menos gente aqui. E aí a gente pode fechar as portas. Eu lembro que a gente brincava, quando era criança, a gente brincava muito de igreja, né? Brincar de cutinho. Então, assim, não vamos brincar de igreja, não vamos brincar de cutinho. Vamos ser de verdade, viver o Evangelho, viver a verdadeira igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Cristo. Ajudando uns aos outros, né? Amando uns aos outros. Que o Espírito Santo possa nos dar a capacidade. Essa é a ideia das músicas que eu estava cantando, a culpa foi dele. Você viu que os meninos estavam comigo aqui agora, a gente estava ali, eu até cheguei atrasado porque eu confundi, como o culto ontem era 7h30, meu raciocínio é lento pra caramba, eu estou jurando que era 7h30. Eu saí de lá, falei, não, que eu quero chegar mais cedo, não, eu falei, eu gosto de chegar mais cedo. Achando que cheguei 23 minutos antes, eu estava 7 minutos atrasado. Aí vi os meninos ensaiando, o pessoal, falei, que legal, estão ensaiando com o espírito ali, como se estivesse adorando de verdade, igual eu tinha pedido. Aí eu tô até mexendo no celular, vendo algumas pessoas tinham falado, se ia precisar carona, não sei o que, que eu não tinha aberto lá. E tô ali, quando eu encontro, o trem tá rolando de verdade. Então, assim, aí vocês viram que tava a ministração, a gente ia ministrar, a gente começou lá e tal. E aí eu vim, que vocês viram, eu falei, tô sentindo que não é ainda para ser. Continua adorando aí. E olha que justamente as músicas que vocês adoraram, todas as três, ou emendado, não sei se foi uma ou três ali foi, era justamente esse de moldar o coração. Então, meus irmãos, é isso de verdade, tá? Que Deus está falando com vocês aqui. Comigo e com vocês. É isso que Deus está falando. Olha a maneira bonita como Ele fez. Olha como é harmônico isso. Está aqui a Bíblia aberta, não puxei os textos que eu ia puxar. Talvez você tenha se escandalizado com o exemplo que eu dei. Aí você pega essa parte, corta fora, vê que todo o resto é verdade. Não deixa de ter ficado escandalizado com isso. Deixa eu com Deus. E como falei, não vai tentar repetir isso não. Tipo, não tenta repetir isso em casa, tipo assim, não. É um nível que, cara, isso não é brincadeira, é um negócio de louco. Eu tinha que compartilhar com vocês. E eu sei que não é qualquer um que tem maturidade para isso. Por isso que eu tô falando, possivelmente eu vou até cortar ali, que não dá para deixar isso ali na web. Mas assim, olha como Deus está falando com a gente. Se isso te incomoda, escandaliza, cara, esquece essa parte. Então entende que isso aí foi meu, humano, mas tira isso e veja como todo o resto é Evangelho e é Deus falando com você e comigo, tá bom? Então vamos continuar adorando aqui. Eu só vou achar isso lá para projetar, mas eu estou adorando também com vocês, tá bom? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um
coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Se imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, Senhor, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Então, eu achei os textos. Eu acabei não achando lá, mas eu achei aqui. Pode continuar aí, por favor, Wilton. A gente vai tomar a Santa Ceia. Eu só vou ficar devendo para vocês Isaías, tá? Se você quiser anotar aí. Mas em Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31 também. E ele vai seguir dizendo isso. Eu vou ler só aqui, não vou ler os outros, tá? Só essa mesma ideia. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei eles pelas mãos para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu marido divino deles. Asseverei Yahvé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, falando do novo Israel que somos nós, a igreja. Passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, a lei, na mente deles e as escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, dos seus corações. Assim, de fato, serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem o seu irmão pregando, eis que precisa conhecer quem é Jeová, o Senhor, porquanto eu serei conhecido. Veja que é o que eu falei, que o negócio é de relação, é conhecimento e não de o que faz ou deixa de fazer, é de relacionamento, de conhecimento, pois eu serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde o mais jovem até o mais idoso, dos mais pobres ao mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Então, na mesma linha, e aí eu não vou ler, é Ezequiel capítulo 36, lá vai estar a partir do versículo 26, tá bom? E na gravação também vai estar mencionado lá e vai estar escrito o texto embaixo. E aí no Novo Testamento, para que não se diga, isso é coisa do Velho Testamento, sim, é do Velho, promessa para o Novo. E aí no Novo, escrito aos Hebreus, justamente resgata isso. E ele vai na carta aos Hebreus, ele vai dizer, no capítulo 8, versículo 8, ele vai dizer, porquanto ele declara, ele fala antes ali da velha aliança, né? Que a primeira tinha imperfeições e por isso acabou, e ele diz então aqui, o versículo 8, ele diz, porquanto, ele declara, Deus declara, repreendo o povo por suas faltas, e ele diz, aspas, justamente porque está citando os profetas, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Dá essa ideia de alguma coisa de fora para dentro, alguém que está sendo arrastado, né, contra a vontade, para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, repito, Israel espiritual, como Paulo vai nos ensinar, que é a igreja do Senhor Jesus, somos nós agora no tempo da graça, passados aqueles dias, garante o Senhor, 2 pontos, aspas, gravarei as minhas leis na mente e as escreverei no coração, eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo dizendo, nem ao seu irmão dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o menor. Eu lhes perdoaria a malignidade do coração e não me permitirei mais lembrar dos seus pecados. Então veja que é uma promessa do velho que no novo está confirmando, essa é a essência do evangelho e é disso realmente que se trata. E nós vamos tomar a Santa Ceia justamente nesse espírito. Veja que o que nos propicia isso é o quê? Por que ele pode fazer? Jesus diz, pois eu, o evangelho diz, por que eu vou fazer isso tudo? Por que eu vou conseguir adentrar o coração deles, me relacionar com eles e moldá-los e transformá-los de dentro para fora? Para eles não precisarem mais dessa dificuldade com a lei. Isso é que é chamado de inimizade. Quando a Bíblia fala de inimizade de Deus e os homens, é por causa disso, essa nossa incapacidade de obedecer à vontade dele, de assimilar os comandos dele, de assimilar pela presença dele. E a paz com Deus, que é o que o sacrifício de Jesus veio nos trazer, é exatamente o restabelecimento dessa situação, onde agora não há mais resistência. Deus fala, a gente obedece com tranquilidade.
A palavra de Deus não é assustadora, não nos é pesada, pelo contrário, é prazeroso. Por quê? Porque a gente tem um relacionamento com Ele. E por que esse relacionamento é possível? Por que é possível conhecer a Deus nos nossos dias? Porque eu lhes perdoarei a malignidade, versículo 12 do capítulo 8 de Hebreus. Porque eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei mais lembrar dos seus pecados. É por causa do perdão de Jesus justamente que isso é possível. É por isso que é por causa do sacrifício de Jesus. É por isso que é por causa da caixa de som que eu cheguei perto com o microfone. É por isso, então, que nós participamos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor nos lembra esse sacrifício de Jesus, que é esse que nos torna possível isso. Jesus assume esse lugar de separação no nosso lugar. Esse lugar de inimizade que era destinado a nós, seres humanos. Jesus assume esse lugar. E aí a ira de Deus que era destinada a nós recai sobre Jesus. E uma vez tendo recaído sobre Jesus, no direito a gente tem uma expressão que diz que você não pode punir duas vezes pelo mesmo fato. Alguém não pode ser punido, ou duas pessoas não podem ser punidas pelo mesmo fato. É chamado de no bis in idem, é proibido fazer de novo isso, ou punir de novo. Então, como o fato que eu fiz, o pecado que eu cometi, tanto o originário quanto o que eu cometi de fato, está sobre Jesus, e colocado sobre Jesus, a ira de Deus já foi para Jesus, Deus não pode mais direcionar a ira dele contra mim, nem pelo pecado original e nem pelo que eu cometi. E é por isso que a Bíblia diz então que a paz está restabelecida. É por isso que tanto o profeta quanto o escritor aos Hebreus vai dizer que é por isso que é possível agora ele entrar em mim, se relacionar comigo, eu conhecê-lo, ele moldar o meu coração, transformar o meu coração de pedra num coração de carne, que é a expressão que Ezequiel vai usar, a gente leu Jeremias, é transformar aqui esse coração num coração de carne, me sensibilizar, me enchendo de amor para a vontade de Deus, moldar o meu olhar, moldar os meus ouvidos, e aí as minhas ações serem agora sim aceitas perante Deus, não só pelo que elas são, mas por que elas são, porque elas são consequência do meu relacionamento com Ele. E é por isso que faz a diferença. É por isso que nós precisamos do sacrifício de Jesus, e por isso que nós participamos da ceia que Jesus nos ensinou, para nós nos lembrarmos, tanto que é por causa disso que isso foi possível, quanto também que nós devemos fazer a mesma coisa com os nossos próximos, compartilharmos em amor a nossa vida com o próximo, amarmos o próximo no nosso dia a dia. É isso que Jesus nos ensinou. Então, se alguém puder pegar aqui pra gente aqui, os elementos, e aí que a gente possa então tomar a Santa Ceia com esse espírito, pensando nisso, tá bom? Enquanto a gente orando, continuando nesse pedido aí de Deus transformar o nosso coração, a nossa mente, que a gente continua fazendo essa oração com sinceridade, pedindo para Deus, para Ele nos dar esse coração de carne, esse coração sensível, como resultado do restabelecimento da amizade com Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, pois se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Obrigado, meu irmão. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo sacrifício precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se alguém puder trazer um microfone para o meu Pai aqui, por favor. Obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus, só é possível, Pai, esse restabelecimento da comunhão com o Senhor. Só nos é possível, Senhor Deus, receber o Teu Espírito Santo, cujo fruto é amor. Portanto, só nos é possível amar e, portanto, só nos é possível ter acesso ao Teu reino. Deus, graças ao precioso sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus, nós agradecemos ao Senhor. Nós não temos ideia, Deus, do quanto custou, Senhor Deus, esse sacrifício, o quanto custou esse gesto, essa ação. Mas, Deus amado, nós agradecemos. Deus, e nós dizemos, na nossa vida não terá sido em vão. Deus, para nós esse sacrifício fez e fará efeito. Deus, nós não renunciaremos. Nós não rejeitaremos essa graça e esse sacrifício, Senhor Deus, para nós. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus no nosso lugar e dizemos, não, Senhor, nós não queremos pagar o nosso próprio preço. Nós queremos aceitar o sacrifício de Jesus. E quando Jesus na cruz disse, está pago, Senhor Deus, valeu para mim, valeu para o meu irmão que está aqui agora e para minha irmã que está tomando a ceia comigo. Está pago, está consumado, nós não devemos nada para Deus, porque Jesus já pagou. Deus, e uma vez tendo Jesus pago, nós recebemos o doce Espírito Santo de Deus, com os seus dons e com o fruto, que é essa capacidade de amar, algo que não está à nossa disposição em nós mesmos, mas que está à nossa disposição pelo doce Espírito Santo de Deus. E no nome de Jesus, quando nós tomamos a Santa Ceia agora, o que nós estamos dizendo é, Senhor, nós fazemos parte do Teu corpo, nós temos comunhão com o Teu corpo, corpo esse em que o Senhor é cabeça, corpo esse em que o Senhor é que nos inspira a como viver, a como sentir, a como olhar, a como ouvir, a como tocar, Senhor Deus, no que diz respeito à nossa esposa, ao nosso marido, no que diz respeito aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos sogros, às nossas sogras, aos nossos genros, às noras, aos cunhados, às cunhadas, aos vizinhos, aos amigos e irmãos de ministérios, à vizinhança, a como agir e ver e olhar e sentir em relação ao nosso inimigo, Senhor. É o Senhor quem pauta a nossa vida, porque não mais nós, mas o Senhor Jesus é quem vive em nós e é quem vive através de nós. No nome de Jesus, é nesse Espírito que nós agora comemos do pão e tomamos do cálice. Amém. Pode comer do pão, meus irmãos. Pode tomar o cálice também. Aleluia, Jesus. Como eu falei no início, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós vamos receber uma oração agora do papai, pastor Geraldo Borges. Alguém deu o microfone? Deu. Nós vamos receber dele a ministração, essa oração. Ele acabou de chegar de viagem.
e veio direto para cá. Ele conseguiu chegar ainda esses minutinhos e pegar aqui, nem estaria conosco, tinha até pedido para eu avisar. Mas ele é tão cheio do amor de Deus, tão cheio do Espírito Santo de Deus, que já tinha toda a justificativa do mundo para não estar aqui conosco, e fez questão de chegar ainda aqui no finalzinho. Ele não faz isso para se aparecer, ele não precisa disso. Ele não faz isso por nenhuma outra motivação que não seja o amor. Ele sabe que pela graça de Deus, embora extremamente humilde, ele sabe que pela graça de Deus a presença pode nos trazer algo de especial aqui, porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E porque ele sabe que a presença dele aqui nos inspira e que mostra esse compromisso de, mesmo chegando nesse horário, ainda viria direto. Eu tenho testemunhado sobre o amor do meu Pai, sobre realmente como é nítido o Espírito Santo de Deus na vida do meu Pai e através do meu Pai. Nunca falei que ele é perfeito, não é disso que se trata. Perfeito só existe um, que é o nosso Pai que está no céu, e o seu Filho Jesus, que é um com ele. Mas sempre atestei o quanto meu Pai é realmente um referencial que eu tenho de amor, é o meu Pai. A pessoa mais próxima que eu tenho, que de fato eu conheço dia a dia e sei, e ama de verdade, ama as pessoas, ama as vidas, ama as almas, e se sacrifica. A vida dele chama sacrifício em favor das almas, em benefício das almas. Então, se tem alguém que pode fazer essa oração para nós, para que essa letra que nós compartilhamos hoje aqui, sobre o amor, sobre o poder do amor, para que essa letra seja acompanhada do espírito da letra, se tem alguém que pode ministrar isso na gente aqui, é o papai, pastor Geraldo Borges. E ele vai fazer essa ministração agora para nós. Como Atos 1:8 diz: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. Lá em Atos 1:8 ele vai dizer que descerá sobre vocês o Espírito Santo. Acabou de projetar ali. Como é que é o do poder? Atos 1:8, alguém fala aí. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e, ou seja, como consequência disso, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Como consequência desse enchimento do Espírito Santo, vocês vão ter testemunha primeiro dentro da casa de vocês, dentro das 4 paredes daquele lote de vocês, daquelas 4 paredes da casa de vocês. Uma vez sendo cheio do Espírito Santo, primeiro você vai ser testemunha da minha presença perante o seu marido, perante a sua esposa, amando quando ela não estiver merecendo amor, amando quando você não tiver mais recursos para amar os seus filhos no auge da rebeldia, para amar os seus pais no auge daquela situação incompreensível e difícil, para amar os seus parentes, para amar a sua parentela, para amar a sua vizinhança, para amar o seu bairro, para amar a sua cidade, para amar o mundo, mas começando dentro da sua casa. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês só podem testemunhar, só podem de fato amar quando forem cheios de mim. E o papai vai então fazer essa ministração para nós agora, no nome de Jesus. Enquanto isso, cante. Quem quiser, faz uma fila aqui. Ótimo, papai, obrigado. Oh Deus, Espírito. A maior bênção que precisamos é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos precisando de um avivamento, estamos precisando de algo extraordinário de Deus. É o Senhor que faz. Irei apenas impor as mãos e declarar: vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, eu quero, eu preciso do Senhor. Deixa, bendito seja Deus. Vem, Santo Espírito, ajuda-me. Vem para me consolar. Vem, para o Santo exercício da obra que o Senhor Espírito, chamou. te quero. Vem, Santo Espírito, É através da unção. ficar. Vem, Santo Espírito, ajuda-me. Vem para me consolar. Vem, Santo Espírito,
te quero. Vem, Santo Espírito, ficar. Vem, Santo Espírito, ajuda-me. Vem para me consolar. Vem, Santo Espírito, te quero. Vem, Santo Espírito, ficar. Vem, Santo Espírito, ajuda-me. Vem para me consolar. Vem, Santo Espírito, te quero. Vem, Santo Espírito, ficar. Vem, Santo Espírito, ajuda-me. Vem para me consolar. Bastante simples, canta ela, foi a música que o papai sugeriu, foi o discernimento que ele teve. Enquanto você está na fila, ou você que já voltou para a cadeira, em pé ou sentado, ou ajoelhado, como sentir? É bem simples a letra, invoca com sinceridade. A unção de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, e nós não podemos perder essa oportunidade. Vem, Santo Espírito, te quero. Vem, Santo Espírito, ficar. Vem, Santo Espírito, ajuda-me. Vem para me controlar. Vem, Santo Espírito, te quero. Vem, Santo Espírito, ficar. Vem, Santo Espírito, ajuda-me. Vem para me consolar. Vem, Santo Espírito, te quero. Vem, Santo Espírito, ficar. Vem, Santo Espírito, ajuda-me. Vem para me controlar. Vem, Santo Espírito, te quero. Vem, Santo Espírito, ficar. Vem, Santo Espírito, ajuda-me. Vem para me consolar. Vem, Santo Espírito, te quero. Vem, Santo Espírito, ficar. Vem, Santo Espírito, ajuda. Vem para me controlar.
Eu gostaria de pedir agora que todos que aqui estão, orem por mim. Orem por mim. Eu gostaria que essa data fosse uma data de recomeço para Deus usar, seja lá qual for o tempo que tem. Eu sei que é um tempinho curtinho, quase 70 anos, quase 77 anos, foi curtinho. Então tenho certeza que é muito curtinho o tempo. Mas eu quero ser instrumento de Deus. Você pode orar? Papai, nós aproveitamos, papai, esse momento que estamos orando, Senhor, para colocar os nossos pastores diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Papai, hoje nós temos tantas igrejas hoje comemorando hoje o dia do pastor. Nós não preparamos nada de especial, Senhor, mas queremos orar. Não só pelos nossos pastores locais, quanto cada um dos pastores da Igreja de Cristo, toda a liderança da Igreja de Cristo. E aproveitamos para orar, Senhor, por todos os pastores espalhados por todo o mundo, papai. Papai, aproveitamos para pedir hoje por uma unção especial a cada pastor. Que seja dado ao abrir da boca, Senhor, mesmo quando não estiverem pregando, mesmo quando não estiverem falando do Senhor, que seja dado ao abrir da boca, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar só um segundinho. Que horas são aí? A gente passou, né? Tem um relógio aqui. Aquele relógio está certo? Então acho que deu a hora então. Estava certo aquele relógio? Então está na hora, eu acho, né? Gente, queria só dar um testemunho para vocês. Isso que eu pedi o papai para fazer essa ministração aqui. Uma experiência, algo que aconteceu uma vez na minha vida. Agora o papai está aqui, não vai ser nada que escandaliza, né? Aí alguém imagina, não vou ter coragem. Tem uma experiência que eu tive uma vez com o papai. A gente tem que saber quem a gente está com a gente. A falta de fé atrapalha a gente, né? Jesus mesmo falou. Jesus teve um momento em que ele disse que tem determinada cidade em que ele disse que ele não pôde operar ali muitos milagres pela falta de fé das pessoas. As pessoas não creram nele. E eu uma vez estava coordenando, eu era coordenador espiritual de um encontro lá no Veredão, que aconteceria, e eu era supervisor espiritual do encontro, e a gente então passa alguns períodos de oração, de jejum e tanta coisa para o encontro acontecer, e o papai é quem ia fazer a última ministração do encontro, que era a ministração do Espírito Santo. E aquela coisa do santo de casa não fazer milagre, do profeta não ter valor na sua própria casa, e eu mesmo, sabe, o papai que ia ministrar e tal. E eu fiquei assim, cara, eu tenho certeza, eu conheço meu pai, experimentei de coisa de cura, libertação, administração, tanta coisa na vida, mas de repente aquela coisa ali, apesar de acreditar,
de alguma forma, assim, aquela ministração eu nunca tinha visto papai fazer ali no encontro e tal, no momento do derramamento do Espírito Santo, que era assim, a coroação do encontro. Se todo o encontro ali, todas as fases acontecerem, mas a última, que é a ministração do Espírito Santo, não acontecer, nada terá valido ali. Então é o fechamento ali, que sem ele e nada é a mesma coisa. E aí, então, teve um evento que o pastor Ulisses, não me lembro onde era, o pastor Ulisses, então, ele estava numa fase em que ele orava e as pessoas caíam, né, no poder do Espírito Santo de Deus. Não sei se vocês pegaram essa época que acontecia, até hoje ainda acontece ainda, né? E aí o pastor Ulisses vinha, às vezes ele colocava a gravata dele assim na pessoa e tirava, e a pessoa caía, às vezes o paletó. E era um lugar muito cheio, não sei que igreja, não me lembro que igreja que era, muito grande, várias igrejas assim, e aí ele estava ministrando, e aí ele chamou para frente, para alguma coisa do apelo que ele chamou, você vê, eu tanto nem lembro, não sei se baixar aí melhora para não dar microfonia, Wildo. Aí, eu não lembro nem o que era o apelo, tanto que não me importava qual era o desafio, o que eu queria era a experiência de cair no poder do Espírito Santo de Deus, eu confesso para vocês, eu preciso confessar. E eu queria aquela experiência, e estava faltando tipo uma semana ou duas para o encontro que a gente ia ter, que meu pai ia fazer essa ministração, em que é esse poder nesse nível que a gente precisava, no nível que o pastor Ulisses mandava ver, né? E aí, cara, a gente está lá, e eu vim, e muito lotado ali, eu estava em pé, não estava com a cadeira, e eu vim mais ou menos nesse lugar, mas era uma igreja muito grande, não sei o que era, e aí o pessoal ali, eu estava aqui, era o corredor e eu estava aqui assim. E aí o pastor Ulisses, ao invés dele orar, como era muita gente, ele falou, não vou dar conta para todo mundo. Aí ele chamou os pastores que estão aqui presentes, por favor, me ajudem aqui a orar. Aí colocou um monte de pastor, tinha uns 10 pastores assim, era muito grande, e para vir assim, ele era um deles e vem na reta, e vocês vão orando mais ou menos porque está na reta. E meu pai estava mais ou menos na minha reta. E aí eu estou aqui, mais ou menos nesse lugar, e era muita gente. Meu pai vindo orando, eu um olho aberto e o outro fechado aqui, né? E meu pai vem vindo na minha reta. Eu falei, vai que ele dá uma desviadinha, o outro vem. E, sério, de verdade, eu estava orando no meu coração assim, meu pai não, Jesus, meu pai não. De verdade, estou falando diante de Deus, meu pai não, Jesus. Porque eu queria aquela experiência de cair, sabe? Rapaz, eu estava virado o inverso, mas eu vou mostrar vocês nessa posição aqui. Quando meu pai chegou perto de mim, assim, quando a mão dele foi chegando, antes dele triscar na minha mão, eu caí. A sensação que eu tenho é que eu estava caindo em câmera lenta. Por que eu sei que não foi? Porque a gente, quando está olhando, a gente vê que a galera estrumbica, alguém segura, vem dois, nossa, será que bateu? A gente sabe que é a gravidade mesmo, né? Mas a impressão que eu tinha, a sensação, para vocês que são curiosos, que por acaso nunca tiveram tido, né? Mas a sensação era como se eu estivesse caindo em câmera lenta. Por que em câmera lenta desafiando a gravidade? Porque tinham setinhas que estavam no sentido contrário segurando o meu corpo. Então eu ia caindo em câmera lenta porque essas setinhas iam passando pelo meu corpo assim. Enquanto elas passavam me segurando e eu ia caindo aos poucos, as encostadinhas dessas setinhas, que eram como um ventinho poderoso, um negócio assim, ia gerando uma sensação no meu ser todo tão gostosa, tão gostosa, tão gostosa. E aí eu terminei de cair. E quando eu caí, eu estava completamente consciente. Não perdi a consciência, sei que tem gente que perde, tem gente que vai lá pelo terceiro céu, por aí, eu queria ter ido, não foi o caso, acho que faltou um pouco do poder ali do papai. Mas chegou, acho que pelo teto ali. Rapaz, aquela sensação tão gostosa que eu não perdi o meu controle, eu podia mexer, eu podia levantar na mesma hora, mas eu não queria. Quem olhasse pensava que eu estava arrebatado. Porque eu não mexia nada, porque a minha sensação é assim, que se eu mexesse um dedinho, eu ia acelerar aquele processo que estava se esvaindo aos pouquinhos. Era uma presença tão gostosa, comparável com aquela que eu já compartilhei com vocês quando eu era adolescente, que Deus me abraçou com aquela presença dele, era comparável só com aquilo. Foi a segunda maior experiência que eu já tive com Deus, foi essa. Muito forte. E aí aquilo foi se esvaindo, e eu sem mexer, não queria mexer, aí termina, graças a Deus coincidiu de já estava praticamente acabado, que a hora que ele dá muda aquele tom, aquela coisa que você percebe que está na hora de levantar, e eu levantei. Que coisa extraordinária. Esse é o pastor Geraldo Borges. É como ele falou quando ele orou, não é por mim, é Deus que age através de mim. Então, por que Deus fez aquilo? E me deu o presente que eu queria experimentar, mas algo que seria útil. Deus sempre faz alguma coisa com utilidade. A utilidade seria para o encontro. Eu não estava precisando daquilo para um arrebatamento, não estava precisando para ser curado, ou então, se estava, não fui, né? Nem estava buscando. Não era para... Era por quê? Porque eu, como autoridade espiritual, no encontro que eu era supervisor, a minha falta de fé no ministro que ia ministrar podia atrapalhar aquilo ali. E quando a gente aconteceu, não sei se foi uma semana ou duas depois, quando o papai foi pregar, rapaz, foi um negócio de louco. Ele mandou assim, todo mundo que estava lá assim,
os encontristas, né, darem as mãos assim. Rapaz, quando o papai orou assim, foi um negócio, um mover de Deus, que tudo de uma vez caiu ali, cheio do Espírito Santo. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu nunca nem vi alguém ministrando que foi tão rápido ali o mover, um poder tão rápido que aconteceu ali como ali. Então, estou compartilhando com vocês para dizer, Deus faz através dos seus filhos, e o pastor Geraldo é um desses filhos. E para a gente ter a fé, porque a fé é o que pode atrapalhar a gente a receber. O que aconteceu hoje foi muito sério. Vocês viram que não estava programado, Deus traz a mensagem, papai estava programado de não vir, ele vem aqui, ele ministra para a gente, e justamente eu pedi para ministrar algo, ele fez de uma maneira diferente, eu tive discernimento do Espírito, não era, ministração mesmo, ele trouxe essa ministração, eu recebi e você recebeu. Parte do que Deus ministrou aqui hoje, ele vai entregando dia a dia, tá bom? A cada dia que você diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, uma parte dessa ministração que ele trouxe para lá de verdade. Tá bom? Levem isso a sério, em nome de Jesus, e assim tenham uma semana muito abençoada, tá? Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe.